histórica. Agora, lá na França, qual era o palácio que os reis moravam? Palácio de Paris, Versalhes. Agora, isso aí tem mais a ver com o quê? Com a localização do Palácio de Versalhes, que está justamente numa cidade chamada Versalhes. Mas em francês é Château, porque palácio em francês é palais. Agora, vocês sabem a diferença de um castelo e de um palácio? É de rei. Não exatamente. Também não. Tem a ver, sabe com o quê? Com a localização. Porque o castelo geralmente está no meio rural, enquanto o palácio está no meio urbano. E o nosso palácio aqui, ele é um pouco diferente. Esse aqui é o Palácio das Indústrias. Então, por esse nome, você já consegue imaginar que apesar de ser um palácio, ele não foi feito para ninguém morar aqui. Então, para a gente entender o que ele existe, a gente tem que voltar. Aqui é o gasômetro. Mas, só isso. E se eles utilizassem o mesmo material, a gente iria poder notar a diferença? Eu vou gravar no próximo. Mas não é o caso, porque ali o material é diferente. Então aquele tijolo que vocês veem na direita é tijolo de verdade, enquanto que esse da esquerda é uma argamassa que é moldada e pintada para ser tijolo. Então, para vocês terem uma ideia, esse bem aqui ele é tombado, ou seja, ele é protegido pelos órgãos de preservação, como o DEFAT. Isso vai acontecer lá em 1982. Mas vários arquitetos modernistas queriam que esses lugares aqui eles fossem abaixo, justamente porque os modernistas eles prezam pela verdade dos materiais, pela exposição do concreto, do vidro, enquanto que nesse prédio aqui você vai ver que tem todo um jogo de enganar o olhar. Então tem muita coisa que parece uma coisa, mas não é. Por exemplo, essas pedras moldadas aqui mostrar como se deu a evolução da cidade de São Paulo e, mais importante, essa região que a gente está inserido aqui através dos anos. Então, nem sempre tudo isso que a gente está verificando aqui, o Palácio das Indústrias, o Parque Dom Pedro, esteve nessa região. Ela costumava ser bem diferente. Então, na primeira imagem, a gente consegue ver uma vista que foi produzida ali mais da metade do século XVIII, onde a gente consegue ver São Paulo ao longe, e ela se concentrava nesse monte de edifícios aqui que ficavam no alto de uma colina. E São Paulo, originalmente, ela era chamada a Vila de São Paulo de Piratininga. E ela foi fundada, como vocês sabem, há mais de 400 anos atrás, pelos jesuítas. Quando eles chegaram aqui, eles vão se apoderar do conhecimento dos indígenas e vão se instalar no alto dessa colina, entre dois rios. E nesse mapa aqui, a gente consegue ver quais eles são. Um deles é o Tamanduá e o outro é o Anhangabaú. Vocês já devem ter ouvido as estações de metrô com esses nomes deles, né? E os dois, eles levam para o rio mais famoso de São Paulo, que é o Tietê, exatamente. E o Tietê, diferente da maioria dos rios, ele não vai para o mar, ele não deságua no oceano. Sabe para onde ele vai? No centro do Brasil. Ou seja, ele vai, em vez de ir para fora, ele vai para dentro do Brasil, justamente porque nós aqui na região de São Paulo, a gente se localiza numa região ligeiramente mais elevada do que o resto do Brasil. Então, quando eu pedi para vocês olharem para a Catedral da Sé, se não me engano, ela é mais baixa do que o museu. Então, por que a gente consegue ver ela mesmo daqui, sendo que ela é mais baixa? Porque ela está numa região mais elevada, e é essa aqui. Ela está localizada naquela colina que eu falei, onde ficou conhecida como o Marco Zero da cidade de São Paulo, ou região do Triângulo, onde a gente tem a Catedral da Sé, que já não é mais original, porque a original caiu há muito tempo, e aquela é construída num estilo totalmente diferente. Mas também tem o Convento de São Bento, o Pátio do Colégio. E aqui, é um mapa de mais 100 anos atrás, a gente consegue ver como é que era o densamento urbano dessa região. Ali é o que vocês estavam vendo, do Pátio do Colégio, ou a Catedral da Sé. Vocês podem ver que essa região está muito mais urbanizada, tem muito mais construções, enquanto que essa aqui não tem nada, certo? E aqui é justamente onde a gente está hoje, no Palácio das Indústrias. Mas para a gente entender melhor qual é o impacto do Palácio das Indústrias nessa região, eu quero que vocês olhem para o desenho dos rios. Esse aqui é o Tamanduá, correto? Sim. Mas originalmente ele tinha o nome de Piratininga, então a Vila de São Paulo de Piratininga se dava em conta do rio. E por que ele tinha esse nome? Vocês sabem o que significa Piratininga? Não. É uma palavra de origem indígena que significa peixe seco. Então, nessa imagem aqui, que é do Adolfo Palier, a gente consegue ver uma vista de mais ou menos onde a gente está há mais de 100 anos atrás, onde a gente não tinha nada, e conseguia ver a colina histórica, onde tinham todos esses prédios. Mas entre ele e a colina histórica tinha esse grande vão, esse grande vazio verde, que vai perdurar até pelo menos ali no final do século XIX,
onde a gente consegue ver o que já tem a entrada do café, onde tem a estrada de ferro inglesa, mas essa região, e aí não tinha nada no mapa, ela continua sem nada aqui. Então, antes do Palácio das Indústrias e antes do Parque Dom Pedro, esse lugar ele tinha outro nome, que era Várzea do Carmo. Vocês já ouviram falar desse nome, Várzea, em algum outro lugar? Sim. E geralmente a gente associa o quê? Futebol. Exatamente, futebol de várzea. E quando a gente pensa em futebol de várzea, a gente pensa geralmente no quê? No futebol amador, que tem briga, que tem desordem, que é sujo, que tem terrão, não é? Só coisa negativa. Então eu vou explicar por que a gente associa várzea a coisas negativas no instante. Mas várzea é um termo da geografia e vai designar essas áreas vastas que vão servir de casa para o rio serpentear. Então todas essas curvas que vocês veem aqui, elas não eram à toa. Mas olha só como é que está o rio hoje. Eita. Esse é o rio Tamanduateí. Perceberam a diferença? Tá reto. Exatamente. Ele não é nem a sombra do que ele costumava ser. Então, ele é o que a gente chamava de rio meandro. Ele também era conhecido como rio das 7 voltas. E essas voltas, elas não existiam à toa. A gente estava perto do rio, a gente está perto da região da 25 de março. Alguém já foi lá? Sim. Já. Vocês já ouviram falar da ladeira Porto Geral? Sim. Ela não tem esse nome à toa, porque nessa imagem aqui, a gente consegue ver o porquê dessas curvas existirem. Sazonalmente, ou seja, de tempos em tempos, chovia tanto que esse lugar ele ficava debaixo d'água. Então, essa imagem aqui vocês conseguem ver a cheia do Tamanduateí, que vai da 25 de março até o gasômetro, até a região ali perto do metrô. Então, tudo que vocês estão vendo aqui ficava debaixo d'água. E aí não é à toa que que a gente tem a ladeira Porto Geral, porque costumava ter um porto aqui. E aí que veio o nome Piratininga Peixe Seco, porque, como eu falei, essas cheias eram sazonais, então elas aconteciam de vez em quando. Só que quando o rio abaixava, ele voltava mais ou menos para isso aqui, nem todos os peixes conseguiam voltar para o corpo principal, porque eles ficavam na margem secos. E aí vem a natureza e faz o seu trabalho. E aí vem as formigas, comem a carne do peixe. Quem come as formigas? Tamanduá. Então aí a gente tem Piratininga, peixe, Tamanduateí. Que genial. Agora, já falei sobre esses indivíduos aí, os peixes, os indígenas que moravam aqui, mas vocês acham que foram só eles que moraram nessa região da Várzea? Não. Quem vocês acham que habitou essa região? Aqui fala sobre os isolantes, né? Os que isolam. Aqui o vidro, o isolante. Alumínio conduz. Cerâmica isolante. Cobre conduz. Alumínio. Eu escolho ser amigo de... É o culto. Ó, prestem atenção rapidinho. Vocês vão levar um choque agora. O raio vai passar pelo corpo de vocês nesse momento. Ok? Literalmente vai ser comigo. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem um juramento, tá? Peraí, calma aí. Onde é que eu guardo o celular? Não, deixa o celular no bolso. Ô Lisboa, bota a língua, Lisboa, bota a língua. Professor, pode botar a língua? Só a língua já é. Pessoal, presta atenção rapidão. Silêncio, rapidão. Não solta a mão. Ó, para os corajosos de plantão, vocês poderão dizer para as outras pessoas que vocês levaram um raio de verdade e passou pelo corpo de vocês e vocês sobreviveram, ok? Ó, aqui não vai ser um fantasma. Pessoal, 2,
Ó, aqui a gente tem um juramento, ok? Então eu vou falar e vocês repetem depois de mim. Eu juro, solenemente, levar um choque, em nome da ciência, porque eu amo a ciência. Eu juro, não processar o seu casamento, nem seu estagiário, em caso de calvície. Não, você já é ruim já. Pessoal, ou combustão espontânea. Ai! Oi? Calma aí. Não, combustão não. Já tomou um cheque, tem momentinho de barriga. Ô, combustão não. Ô, monitor. Combustão não, pelo amor de Deus. Combustão não. Choquinho! Ô, caralho! Tá! Tchau! Caralho, Não solta. Ó, a gente vai ter que fazer o juramento de novo. não! Qual é a Xuxinha? Ah, vocês querem levar o choque direto? Então, Sim. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. eu vou explicar isso aqui pra vocês. Vocês podem ficar livre da parte verde pra vocês explorarem e a parte amarela também, ok? O que que acontece aqui? A gente tem um eixo de rotação, a gente vai rotacionar ao redor dele. Isso acontece na astronomia. Vocês sabiam que os nossos planetas fazem isso? Então, por exemplo, Mercúrio, ele dá a volta no Sol em 3 meses. Já Netuno, que é o último planeta do sistema solar, ele demora 226 anos para dar uma volta. Então, tem uma larga distância entre os dois. É justamente o que vai acontecer aqui. Vocês vão colocar o pé de vocês aqui, perto do eixo de rotação. Eu vou tirar vocês, mas como eu não tenho quem me gire, eu vou ficar assim. Ó, tá vendo que eu tô indo mais devagar? Assim seria. Agora, toda vez que eu aproximo, eu vou mais rápido. Calma aí, deixa eu me reduzir. Não, eles giram mais devagar. Ó, pessoal, pra ficar mais claro, aqui é como se fosse o nosso Sol e aqui é os planetas. Então, toda vez que o meu corpo está mais longe, os planetas ficam mais longe e eles rotacionam mais devagar. Só que quando eles aproximam, como o Mercúrio, eles giram bem rápido. Podem fazer a fila para quem
Esse é o painel de controle do nosso corpo. Todas as ações que vocês estão tomando agora, está sendo aonde? No sistema nervoso central. Por exemplo, vocês estão querendo, tá um vídeo gravando, mexendo no cabelo, sentando, conversando. Todas essas ações que vocês estão tomando, não está tendo o tempo de resposta rápida do seu cérebro? Sim. Porque vocês estão com controle, ou seja, o tempo de resposta está sendo normal. Porém, se eu tomar o café, o que acontece com o nosso corpo? Acelera. Ou seja, o tempo de resposta do nosso SRD, ele fica mais rápido. Então você fala mais rápido, você age mais rápido, seu comportamento fica mais acelerado. Agora se eu, por exemplo, tomar um chá de camomila ou um suco de maracujá, vai ser relaxado. Ou seja, vocês viram que se a gente for pegar o significado, abrange muita coisa. Vocês deram ótimos exemplos, mas sabe outros exemplos que estão nesse significado de droga? O guaraná, a fruta, o café, açúcar, e tem uma droga que pode até soar engraçado, mas que é muito pesada assim quando você meio que tem dado de uma forma errada, que é paixão. Alguém consegue me dizer por que paixão pode ser uma droga, pode ser uma droga fatal? Influência. Além de mexer com o sentimento. Influência. Uma parte da cérebro da frente é como se tivesse bêbado, não é? Então, esse é um bom exemplo. Não é como se estivesse bêbado, mas por exemplo, quando a gente se apaixona, a gente fica o quê? Mais feliz, mais alegre, besta também, mas a gente fica mais disposto. Dopamina, nossa alegria, nossa disposição, tudo. Pensa, a gente começa a receber uma bomba de vários pontos do nosso corpo, que é bom. Só que pensa qual que é o problema. Você está acostumando o seu corpo a todo dia tá com aquelas doses de tudo que é bom assim diário. Você está acordando mais feliz, você está mais disposto, você tem mais vontade, você está respirando melhor, você está andando melhor, tudo. Tá lá, uma bomba. Aí vamos supor que você continua recebendo